Isso aí, galera. Estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, eu quero demonstrar como funcionam algumas das economias frequentemente classificadas como livre mercado. O objetivo do vídeo é que cada um de vocês tire as próprias conclusões. Os links sobre tudo que eu vou falar vão estar na descrição do vídeo. Eu vou falar de 3 países que são frequentemente usados como exemplo de sucesso do livre mercado: Singapura, Suécia e Nova Zelândia. Singapura é uma cidade-estado da Ásia. E mesmo que oficialmente independente um pouco antes, só teve um banco central independente a partir de 1971. Lá, a participação de empresas públicas na economia representa 45% do produto nacional bruto. Isso é um setor público 2 vezes maior do que o da Coreia do Sul, 2 vezes maior do que o da Argentina e 4 vezes maior do que o das Filipinas. O governo de Singapura tem representantes nos conselhos das empresas que gerem os principais serviços e bens do país. Quase todas as terras são propriedade do Estado. 80% das casas são fornecidas pelo Conselho Nacional de Habitação e Desenvolvimento. Esse conselho é também responsável por desenvolver parques industriais e incubar novas empresas, além de fornecer consultoria em business. O Housing and Development Board controla 80% das casas da cidade, e essas residências são ocupadas de acordo com critérios estabelecidos pelo governo. Somente 20% das casas estão disponíveis para o livre mercado. O governo é acionista de todas as principais empresas que operam no país, desde os setores de produção, como empreiteiras, até o setor de serviços, como táxis. O governo de Singapura atua nas empresas, forçando alguns setores a terem participação do governo. Os fundos soberanos do país foram avaliados em 530 bilhões de dólares. Isso significa que o Estado de Singapura possui 1,7 vezes mais riquezas que toda a riqueza produzida na cidade-estado em um ano. Esses fundos soberanos atuam efetivamente em quase todos os grandes empreendimentos do país. Existe também uma rede de empresas com participação pública, que são destinadas a realizar parcerias comerciais com o Oriente Médio, a China, com o Sudeste Asiático e até mesmo com o Brasil. Lá, o governo é extremamente intervencionista e totalitário. Controlam até o cuspe do cidadão. Até o líder do país não faz questão nenhuma de esconder que deve ser assim mesmo. O Estado deve interferir na vida do cidadão. Todas as crianças e adolescentes da cidade têm educação estatal e gratuita. Todas. Todas as escolas da cidade recebem verbas do Estado. O Ministério da Educação determina o currículo e os objetivos do sistema educacional. O país possui 4 universidades públicas. 4 universidades públicas em uma cidade. Todo o sistema de educação é projetado para atender às demandas econômicas da cidade, num projeto de longo prazo, onde se leva em consideração os rumos que o arranjo econômico está tomando, de modo a não faltar nunca mão de obra qualificada para os empreendimentos coordenados pelo Estado na economia do país. O transporte público tem ênfase no transporte coletivo. Existem altas taxas para desestimular o uso de carros privados, além do governo disponibilizar um número limitado de permissões por mês para carros novos. O sistema de saúde é 80% público e universal. Ele atende a toda a população. Não é totalmente gratuito, mas, contudo,
As pessoas pagam de acordo com a renda. E ainda existe um fundo para cobrir os gastos de saúde dos mais pobres. Toda a estrutura de exportação de Singapura foi montada por ditaduras e com forte controle para que os investimentos não fossem transformados em liquidez e para que retornassem para o Estado. No campo do trabalho, Singapura tem previdência obrigatória e uma ação coordenada pelo Estado a fim de treinar a mão de obra para setores-chave da economia do país. Os direitos trabalhistas são amplos. Há férias remuneradas, descanso semanal remunerado, direito à licença saúde e maternidade, limite de carga horária semanal e contribuição previdenciária obrigatória. Entretanto, não existe salário mínimo ou seguro-desemprego. O Banco Central de lá, o MAS, Money Authority of Singapore, é bastante atuante. Até 1981, utilizou do regime de âncora cambial, inicialmente atrelado à libra. Em 1972, adotou o dólar. A partir de 73, adotou uma política de desvalorização cambial para conter a inflação. Em 1974, impôs tetos de crédito para os bancos e também para as companhias financeiras, além de impor mais rigor na concessão de crédito para combater a inflação, que também chegou lá pelos anos 70 por causa do choque do petróleo. Depois de controlar a inflação, voltou a valorizar a moeda e retirou as restrições aos bancos. Passou a controlar a liquidez, monitorando a base monetária, as taxas de juro e a expansão do crédito. Criou um sistema de controle do câmbio de uma cesta de moedas de interesse nacional. Isso funcionou até 1981. A partir de 1981, o MAS passou a focar no controle do câmbio utilizando do regime de bandas cambiais, deixando o dólar de Singapura flutuar entre faixas cambiais determinadas pelo Estado, abrindo mão do controle da taxa de juros. Essa política se mantém até hoje. Os impostos são baixos, já que o governo se financia através de empresas públicas e de parcerias público-privadas. Entretanto, o imposto é progressivo. A Suécia nunca se envolveu em grandes guerras. Teve sua industrialização promovida pelo Estado através da política chamada de social corporativista. Tem políticas fiscais de proteção à economia desde 1892, tais como subsídios para indústrias e restrição às importações de industrializados. Figura desde o início do século XX entre os países da Europa com os mais altos índices tarifários. Desenvolveu um famoso sistema de proteção à indústria já na década de 1930. Implementou a instalação de rede de ferrovias, esgoto, telefonias e geração de energia hidrelétrica com dinheiro público, em parcerias público-privadas. A grande virada na qualidade de vida da Suécia veio no início dos anos 30 do século XX, quando chegou ao poder o Partido Social Democrata. Até meados da década de 10 do século XX, o patamar de desigualdade na Suécia era até maior que a média dos outros países da Europa. E já em 1936, 4 anos após a chegada dos sociais-democratas ao poder, foi celebrado o acordo aonde o setor empresarial se comprometeve a financiar o welfare state e os investimentos em troca da garantia por parte do Estado, em parceria com os sindicatos, que os trabalhadores não entrariam em greve nem reivindicariam aumentos de salário. O Estado, então, promoveu um amplo processo de sindicalização, onde os sindicatos passaram a ter posição assegurada no conselho das empresas e foram implementados
os fundos de assalariados. Essa negociação acabou promovendo uma forte industrialização no país. Na década de 1950, o Plano Rehn-Meitner, que equalizou os salários do mesmo tipo de mão de obra em toda a indústria, pressionando os setores mais mal remunerados a aumentar a poupança e fazer com que os setores mais bem remunerados retivessem os lucros e se expandissem mais rápido, ao passo das políticas de realocação de mão de obra. Neste período também se desenvolveu uma inteligente indústria bélica, com vendas para ditaduras na África e na Ásia, por exemplo. Houve, nos anos 90, uma onda liberal no país, fruto da crise mundial do petróleo dos anos 70, que afetou a metalurgia sueca e também provocou uma crise nos títulos públicos em toda a Europa, gerando inflação. Entretanto, a queda na qualidade de vida promovida pelas políticas de austeridade fez surgirem uma série de protestos, que elevaram novamente a carga tributária acima dos 45%. Hoje, a economia do país se caracteriza por um arranjo onde o Estado coordenou junto aos sindicatos uma rede de negociações a fim de amenizar os impactos sociais de uma grande redução tarifária, com a implementação de uma nova rede de protecionismos à indústria, sendo que o setor que mais sofreu com a internacionalização foi o setor de serviços. A economia da Suécia se assenta sobre a exportação de equipamentos de telefonia e tecnologia da informação. Exporta ainda maquinário pesado e aço, celulose e derivados. Estabeleceu uma rede de cooperação econômica informal com a Alemanha, Reino Unido, Holanda, Dinamarca e Noruega, onde não sofre ameaça aos seus produtos em função da divisão internacional do trabalho estabelecida com esse grupo. Atualmente, a participação do Estado na economia sueca se dá com empresas de bens e de serviços, a administração pública, a defesa, a educação, a saúde e os serviços sociais são setores que representam 24% da economia, enquanto a indústria representa 20%. A Suécia, juntamente com a Finlândia, é o país que mais possui direitos trabalhistas e mais de 80% dos trabalhadores são sindicalizados. A Nova Zelândia foi uma colônia pouco povoada. Se desenvolveu a partir do mercado interno e das relações comerciais estabelecidas pela divisão do trabalho criada pela Commonwealth Britânica. Assim, não possui um passado de grande desigualdade social. Depois, assentou sua economia com base na dinâmica interna, com o Estado como promotor do desenvolvimento estrutural. Toda a estrutura de base para o desenvolvimento foi construída pelo Estado. O liberalismo lá foi introduzido pelo ministro das Finanças de 1984 a 88, Roger Douglas. Este período foi marcado pelo fim dos subsídios, soltura do câmbio, eliminação das tributações e taxações e eliminação das barreiras do setor de importação. Contudo, esse período foi marcado pelo aumento do desemprego, aumento da desigualdade e desaceleração da economia. Depois do período de Roger, as medidas liberais foram continuadas pela ministra Ruth Richardson. E mesmo com a contenção de gastos, houve aumento da dívida pública e do déficit fiscal. A Nova Zelândia foi administrada por Ellen Clark, do Labour Party, que é a esquerda de lá, entre 1999 e 2008, onde mais uma vez o Estado voltou a aumentar sua participação na economia. Depois disso, algumas medidas liberais voltaram a ser colocadas em prática. Contudo, por pouco tempo. Logo, os economistas começaram a apontar os riscos da manutenção das medidas. E assim as mesmas passaram gradativamente a ser eliminadas. Ou seja, desde então,
vêm sendo gradativamente implantadas medidas nacionalistas de proteção à economia. A Nova Zelândia apresenta um PIB e um IDH per capita elevado, uma administração transparente, poucos gastos ruins e pouca corrupção. Tem um dos mais elevados impostos do mundo. Ele é progressivo e recai até mesmo sobre o consumo. Há na Nova Zelândia uma série de programas estatais que dão suporte à economia, incluindo várias estatais, como nas áreas de ferrovias, correios, energia elétrica e redes de transmissão, tráfego aéreo, mídia e pesquisa em ciência e tecnologia. Na Nova Zelândia há, juntamente com Canadá, Holanda, Bélgica e Austrália, o maior salário mínimo do planeta. Na capital, o transporte público é subsidiado na ordem de 88% e existe um funcionário público para cada 13 habitantes. Gente, só para nível de comparação, em São Paulo, o Estado subsidia o transporte público na ordem de 20%. E aqui no Brasil, nós temos um funcionário público para cada 17 habitantes. Há na Nova Zelândia um programa de renda mínima que paga até R$ 1.500 por mês para cada cidadão, sem qualquer exigência de permanência na escola ou vacinação, como no caso do Bolsa Família. Então, gente, depois desses elementos que eu apresentei, decidam aí. Esses países podem realmente ser classificados como exemplo de livre mercado?